A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que o Senhor possa, neste momento de glória para Ele e para nós, que somos seus servos, seus filhos, possamos alimentar-nos da palavra do nosso Senhor e Ele possa pousar sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa consciência, que sua graça possa transbordar em nossas mentes, em nossas almas, em nossas vidas neste momento, para que toda a palavra, todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus possa vir até nós e nós possamos refletir esse poder do Senhor na leitura, entendimento e exortação desta palavra. O outro dia terminamos aqui, onde diz um subtítulo aqui que diz Gênesis, capítulo 2, versículo do 19 ao 20. Onde, literalmente, vou ler em espanhol, para que depois possa ser leído em português. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. La serpiente, Satanás, exhortación ahora, era un animal salvaje que habitaba en el paraíso. Era un ángel apartado de Dios, en fracción estaba dentro del paraíso y en otra parte alejado se encontraba entre el cielo y las nieblas exteriores. Então, diz aqui a palavra, e também esta questão tinha sido dita e discutida até depois no final do vídeo, que a serpente, segundo a palavra, era o animal mais astuto que tinha o Éden, o jardim do Éden. O Éden, o lugar, o terceiro céu, e o jardim onde estavam todos os animais do campo e os animais domésticos. Que nós, pelo que diz a palavra aqui, dissemos que os animais selvagens eram os anjos que tinham se afastado da presença de Deus, em parte. Por quê? Porque aqui diz que a serpente é o próprio dragão, a própria serpente antiga, Satanás, aquele que enganou a Eva, e esta passou desse fruto proibido por Deus, passou para seu esposo, para Adão, e ele comeu, e aí eles ficaram em pecado, conhecendo o bem e o mal. Também vimos que o conhecimento do bem e do mal, só Deus pode tê-lo. Só Deus pode ter aquele conhecimento e ele pode separar o mal do bem. E ele mora e vive na plenitude de todas as coisas, porque ele é Deus. Mas Satanás, ao ter esse conhecimento do bem e do mal, e não ser divino, não ser Deus, ele pecou e se afastou de Deus, já estando no paraíso. E aí, o que ele pretendia era dar esse conhecimento a Adão e a Eva, para que eles dois, comendo, ela pudesse introduzir-se na natureza do homem, e assim ele poder dominar as primícias das criaturas de Deus, que é o homem, e dominando-la, ele poder controlar a criação, ele poder ter controle da criação, dominando o homem, influenciando o homem, introduzindo o pecado no homem. Assim, ela, desde aquele então até o dia de hoje, ela tem acesso ao homem por causa do pecado que está na natureza do ser humano. Então, aqui diz que a serpente era mais astuta, ou seja, aqui é identificado Satanás como a serpente, como um animal, como um réptil, que era o líder e era o mais astuto de todos os outros animais, de todos os outros anjos. Então, ficamos em que, lá nos céus, Satanás, ele se afastou da presença de Deus e levou muitos com ele. E para ele ter o controle da criação, ele precisou tentar o homem para ele ter esse controle sobre a primícia da criação de Deus, que é o homem, né? Ou seja, para ele poder movimentar as coisas dentro da criação. Então, os animais selvagens eram anjos que já estavam afastados de Deus. Eles se afastaram, em parte, ao princípio, quando já Adão colocou nome para eles, porque ele estava sozinho antes
que a mulher viesse até ele, até que Deus tirasse a mulher dele, ele colocou nome aos animais selvagens e aos animais domésticos, ou seja, os anjos já tinham se afastado, alguns deles, né, da presença de Deus, antes de que a mulher estivesse ali. Depois, Deus adormeceu Adão e ali tirou a mulher dele. Então, foi um período em que Adão adormeceu. É como se tivesse passado de um tempo para outro, né? Então, você teve um período primeiro, né, onde os anjos estavam todos, e o homem também, mas ele estava assim na mulher, e ali já eles tinham se afastado com uma terceira parte, e depois, quando estava o homem com sua mulher, aí Satanás, em uma segunda etapa, enganou a mulher, e ela deu do fruto do conhecimento do bem e do mal para seu esposo, Adão, e este também comeu, e ali os dois pecaram. Ou seja, eles tinham esse conhecimento do bem e do mal dentro da sua própria natureza. O conhecimento, o fruto que foi passado para Eva, primeiro e depois para Adão, foi através de conhecimento, ou seja, veio através do ouvir. Ela escutou, e ali foi introduzido aquela aceitação que ela teve de aquilo que Satanás falou, teve essa introdução desse conhecimento do bem e do mal. E depois ela fez o mesmo com o marido, né? Por isso que ele falou para a mulher, por que Deus está dizendo que vocês podem comer só de todos os frutos, mas menos deste fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal? Isso não é verdade. Colocou a dúvida na mulher. E falou que se eles comessem, se transformariam, a serpente falou para ela, se transformariam, seriam igual a Deus. Então, essa foi a proposta, ser igual a Deus, né? Uma coisa muito grave. Pode ler isso em português, meu irmão, por favor? Gênesis 3:1. É isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, Satanás, era um animal selvagem que habitava no paraíso. Era um anjo afastado de Deus. Em fração estava dentro do paraíso, em outra estava distanciado, se encontrava entre o céu e as trevas exteriores. Vamos, Senhor. Eu estava com problemas aí de comunicação. Glórias a Deus. Então, sigo lendo. E era um anjo, este Satanás, era um anjo apartado, afastado de Deus, como vimos, né? Em fração, ou seja, em uma proporção estava dentro do paraíso e em outra estava longe. Se encontrava entre os céus e as trevas exteriores. Ou seja, ele estava dentro, ele podia entrar e sair quando ele quisesse, mas ele agia também fora da presença de Deus e fora do Éden, fora do paraíso, tá bom? Sigo lendo. Deus se manifestou a Israel com Ezequiel. Deus se manifestou a Israel no tempo de Ezequiel, usando os seres viventes como instrumento. Ele usou os seres viventes como instrumento. Que não os seres viventes? 4 anjos, são 4 anjos principais, premissa de Deus são os seres viventes, né? Que já vimos na reunião passada, que um tem face de homem, né? Outro face como se fosse de leão. Não podemos ver plenamente um leão, outro como se fosse face de águia e outro como se fosse face de touro, de becerro, né? Tá bom? Então, é muito importante ver que os anjos, eles têm faces como se fossem dos animais que você puder apreciar na natureza. E esse exemplo é nesse conhecimento que Deus nos dá nas fações, né, do ser vivente. Mas tem seres viventes, querubins, porque são da ordem querubins, né? E de serafins, né? Como fala em Isaías capítulo 6, né? Aí se chama de serafins, né? Nesse aqui é querubim, né? Então, Deus lhes dá este uso a esses anjos. Eles são das primícias de todos os anjos, né? Que eles levam o conhecimento de Deus, levavam antigamente, né? E hoje em dia também são usados, né? Por Deus para dar a conhecer a vontade de Deus. Antes de Jesus Cristo, era neles que se comunicavam, né?
para levar conhecimento às hostes angélicas, né? E também aos seres humanos. Pode ler Ezequiel e comprovar tudo isso que se está falando daqui. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y dice así, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una teofanía, ¿no? O sea, Dios movimentando a los cielos y a la tierra para mostrar y estar na presença de seu povo e, por meio de Ezequiel, dar a conhecer a vontade dele. E uma grande nuvem com um fogo envolvente e alrededor de ele um resplandor e en medio del fuego algo que parecía como bronce fulgente, refulgente. Y olhé, voy a explicar en portugués, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, do norte, do lado esquerdo a posição do sol, ou da posição da porta do templo, e vinha uma grande nuvem. E essa grande nuvem, podemos apreciar que esse poderia ser os anjos, em sua magnificência de Deus, que apresentavam todo o resplandor da glória de Deus ali, porque Deus vinha por sobre esses anjos, mas antes ele apresentava seu poder aí através desses anjos. Com um fogo envolvente, ou seja, todo rodeado de fogo, né? Esse fogo não como aquele que nós podemos apreciar na terra, mas sim um fogo, né? Como um fogo do Senhor, um fogo divino. E em volta dele, um resplandor, ou seja, a luz, iluminava tudo. E esse fogo e esse resplandor, entre aquela luz branca, né? Pura, essa pureza infinita, e também esse fogo como se fosse esse dourado fogo de Deus, né? E no meio do fogo, algo que parecia como bronze refulgente. Então, tá vendo? Como bronze refulgente, ou como ouro refulgente, né? Como a cor desse metal. E no meio dela, ou seja, no meio daquela glória, né? E no meio de ella, a figura de 4 seres viventes. E no meio de tudo aquilo, a figura de 4 seres viventes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. No medio de ellos tinha uma que era semelhança de homem. Cada um tinha 4 faces e 4 alas. 4 caras e 4 alas. Falando en portugués y en español. Y los pies de ellos eran derechos. Y los pies de ellos eran direitos. ¿Por qué? Porque o lado direito representa a direita de Deus sobre toda a magnificência de toda a criação, tá bom? Não é em forma literal como um ser humano entenderia, mas está falando dessa plenitude de Deus, na refulgente majestade, essa presença dele no meio da criação. E a planta de seus pés como planta de pé de becerro, aí descrevendo e apontando para a descrição daquele que parecia becerro, ou touro, né? E cintillaban, centelleaban a maneira de bronze muito brunido, ou seja, a cor deles era de bronze, como de ouro, tá? Muito forte. Debaixo das suas alas, a seus 4 lados, debaixo das suas asas, aos 4 lados, tinha mãos de homem, aí apontando para a aparência que tinha homem, era de homem. E suas caras e suas alas por os 4 lados, ou seja, tinham as suas caras, 4, e as suas asas, 4. E com as asas, com as alas, se juntavam el uno ao outro, ou seja, juntavam-se o um ao outro. Eu vou falar que esse juntar-se é porque a forma desse ser vivente é como se você tomasse uma menorá, tira o cabo de uma menorá, do lampadário do templo ou do santuário do Senhor, tira e deixa só, né, as 7 lâmpadas, né? Significando assim, que cada lâmpada representa a ponta de uma asa, mas ela tem uma ponta e depois sigue na outra, e no meio tem o rosto, que é um pouco para baixo das 6 asas que se abrem pelos lados, tá bom? Então você tem que, para imaginar esse lampadário, a menorá, que são as 7 lâmpadas que estão
estavam dentro do santuário do Senhor, e o rosto mais para baixo. Mas cada um deles tem um rosto de homem, de becerro, ou de touro, de águia, né? E de leão. Com as alas se juntavam um com o outro, né? Não se voltavam para olhar quando andavam. Ou seja, eles vão como se fossem reto. Eles não têm que se voltar. O tempo não lhes pode reter. Ou seja, o propósito deles, segundo a vontade de Deus, é um e é fixo. Então, mesmo que pareça que eles seguem e como que vão se perder no infinito, quando conversavam com Ezequiel, com Isaías, e aconteceu comigo também, porque eu dou testemunho de que presenciei no Senhor 3 anjos, como está escrito no capítulo 10, 14, né, de Apocalipse, e eu descrevo, assim como dando detalhes, pelo conhecimento que o Senhor me deu, do testemunho que eu teve em 2006, e relato segundo o que eu vi, né? Não se voltavam quando eles andavam, sino que cada um caminhava direito hacia adelante, cada um caminhava direito hacia frente, né? E o aspecto de suas caras era cara de homem, e seu aspecto era cara de homem, e cara de leão, e face de leão, ao lado direito de los 4, a cara de touro, né? De buey, le pusieron aqui, ou seja, a segunda, la traducción de la Biblia en español. Y a la izquierda, en los 4 asimismo, ¿no? Asimismo, a la izquierda de los 4, havia 4 caras de águila. Então, muitas vezes, quando fazem os desenhos, os caricaturistas, os desenhistas, eles não conseguem imaginar-se como são os seres viventes. Então, por isso, eu vou descrevê-lo. Nunca passei essa descrição para um profissional, porque Deus disse que não tem que se fazer figuras na terra do que é no céu. Mas pode imaginar-se uma menorá, né, em voo, né? E como se fossem as asas deles. Não as asas como um pássaro, de forma alguma. Nunca se pode imaginar como se fossem as asas de um pássaro. São diferentes. Os querubins de pé, as vestes deles são como pedras preciosas, né? Se envolvem perto de seu corpo e dão 3 voltas, né? E a glória de Deus, quando sai de atrás deles, eles não olham para Deus, não podem ver a presença de Deus, mas a presença de Deus sai como um fogo refulgente atrás deles, flamejante, né? Isso é para que possamos entender e ver como que Deus descreve essa aparência dos anjos. E olhei, e aqui venia de norte um vento tempestuoso e uma grande nuvem com fogo envolvente alrededor de um resplandor, e em meio do fogo algo que parecia como bronze refulgente. É muito importante para que esse bronze refulgente, como se você olhasse para um fogo, como se fosse de bronze ou de ouro, saindo do meio dele. A face dos anjos, dos querubins, são todas dessa tonalidade, como se fosse bronze ou ouro, tá bom? E o corpo deles é como se fosse de um diamante puro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode ler até aí, meu irmão, por favor? No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia todos os 4. Amém.
Eu deveria ter começado aqui agora, né, do que eu vou ler, mas não adianta, não pode se deixar para trás questões importantes como estas aqui. Ezequiel era do capítulo 1, né, do 2 ao 10 versículos. Né? Aqui como subtítulo, los seres vivientes son ángeles por los cuales Dios se comunica con la creación. Os seres viventes são anjos pelos quais Deus se comunica com a criação, ou seja, são os instrumentos de Deus, né? Observamos na descrição bíblica arriba deste parágrafo que há um poder acompanhando los cuatro seres vivientes. Ese poder es el poder de Dios. Poder de Dios mostrando al profeta Ezequiel, poder de Deus mostrando ao profeta Ezequiel. Vou ir lendo em português e em espanhol, vou traduzir ao mesmo tempo para a gente avançar um pouquinho hoje, né? A presença do Altíssimo, a presença do Altíssimo, descendendo, Deus, né? Dos mais altos céus, descendendo do mais alto cielo, para manifestar-se ao profeta, para Deus manifestar-se ao profeta. En la escritura, olhamos, vemos, enxergamos a los tres de los ángeles que poseen fase de animales. ¿No? Na escritura, enxergamos, vemos a tres de los anjos que poseen fase de animales e um face de homem. Então, um tem face de homem e os outros têm face de animais, né? E estes mesmos, e a los milhares deles, né? E estes mesmos, e também aos milhares deles, né? Dos anjos que há no paraíso, ou seja, e eles e outros, mais que há milhares no paraíso, são como face de animais, tá bom? São como face de animais. Adán, el hombre, el primer hombre, le puso nombre. Adán le puso nombre en su tiempo, en esa primera parte en que ele habitou no jardim do Éden, antes de que ele adormecesse, después de adormecido por Deus e tirasse Deus a mulher dele. Então, houve uma primeira etapa, enquanto estavam os anjos, e já tinham se afastado, os anjos rebeldes, se tinham afastado uma porção. Por isso, houveram 3 fases de afastamento até que Deus os expulsou. Adán colocou nomes nele, né? No tempo em que Adán aún estava solo, no tempo que Adán ainda estava sozinho, antes do que Deus lhe adormecera, e ele sacasse de sua costilla a sua mulher, e antes que Deus tirasse da costela dele a sua mulher Eva. Foi adormecido Adán por Deus. Nesse tempo foi adormecido Adán por Deus. Ao fim do primeiro período que ele esteve no jardim, pero ele não passou uma noite quando dormiu, mas ele não passou uma noite quando dormiu, porque nesse tempo não havia pecado. Ou seja, esse adormecer dele não foi uma noite e um dia como nós o conhecemos nesse tempo. Ele não dormiu como nós dormimos, tá? Porque não tinha pecado. Ou seja, não precisava passar pela escuridão para que ele passasse de um passo da criação para outra. Ele, como se fosse feito, uma criatura fosse aprimorado desse primeiro período para um segundo período, ele junto à mulher dele. Porque nesse tempo não tinha ainda pecado, não tinha tinieblas, não havia trevas na existência, ou seja, não tinha trevas. Pelo tanto, não existia a oscuridade nem corrupção. Pelo mesmo, né? Não existia oscuridão nem corrupção. Ni en el huerto, ni no jardim, ni tampouco nas criaturas angélicas leais a Deus. Nem tampouco tinha corrupção completa naqueles que se tinham afastado de Deus, nem menos naqueles que conservaram a santidade. Estamos falando dos anjos, né? Que até hoje em dia são o mesmo anjo e estão na santidade de Deus, aqueles anjos que ficaram com Deus, né? Aqueles que servem para ajudar na obra do Senhor aqui na terra e em lugares celestes. Describo esto, las visiones de Ezequiel en el libro profético. O sea, aquí voy citando esa palabra aquí en Ezequiel capítulo 1, versículos 2 al 10. Para dar a conocer en el nombre de Jesucristo que, para dar a conocer no homem, Jesus, o Cristo, en ese homem perfeito, ¿no? Os anjos do paraíso eram animais. Então, eu estou dando um testemunho, falando que aquilo que estou falando é verdade, né? Que os anjos no paraíso eram os animais que são descritos em Gênesis, tá bom? Isso que está dando testemunho. Domésticos, selváticos e aves.
Ou seja, tinha domésticos, selváticos e aves. Ou seja, eram todo tipo de anjos diferentes, que são altura, potestades, profundidades, extensões, né? Querubins, serafins, anjos e arcanjos, e assim vai. A los quais Adão lhes deu um nome. Adão deu nome para todos aqueles, né? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 19 ao 20, né? Também, para confirmar e dar testemunho aqui, né? Que o rio do Éden, os quais serviam para regar o Éden, são os seres viventes. Então, eu estou dando testemunho como servo, um instrumento de Deus, que os seres viventes são os rios descritos na Bíblia que regavam o Éden, o jardim de Deus. São os seres viventes. Já que no tempo do pecado de Adão, não era corrompida a natureza, não era corrompida a natureza naquele tempo, né? Está descrito isto aqui dessa palavra, né? Não tinha pecado o homem. Nem na terra do Éden, ou seja, não tinha pecado nem na terra do Éden, nem tinha pecado na natureza do homem. E não eram necessários os elementos fundamentais, ou seja, naquele tempo não eram necessários os elementos fundamentais da natureza para a subsistência daquelas criaturas. Ou seja, elas não poderiam alimentar-se comendo grama, ou cada uma delas alimentando-se da vida de outro, os animais carniceiros, ou os animais mansos, né? Os animais domésticos, alimentando-se do que aquilo que morre para eles sobreviver. Não poderia ser, a Bíblia se estaria contradizendo se não fosse assim como está se dando relato aqui, porque eles teriam que ou destruir uma planta, ou um fruto, ou uma semente, ou os animais selváticos, selvagens, que são os carniceiros, matar a outra criatura para ela se alimentar. Não tinha eles esse sistema digestivo, não precisavam desse tipo de comida. E o homem também não precisava, porque não tinha pecado, porque a natureza atual é uma natureza caída, bom? Não aquela que tinha Adão antes. Nós teremos uma natureza em Cristo para a eternidade e essa será perfeita. Porque os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Assim diz de Jesus nos evangelhos. E lá no céu não será nenhum nem outro necessário. Os dois desaparecerão, né? Não eram necessários os elementos fundamentais para a subsistência de aquelas criaturas. Ni necessária floresta como a descrita no huerto. Ni tampouco tinha a necessidade daquela floresta como as que descrevem, que era o horto, né, do Éden. Reveladas ellas como alimento para Adão e Eva. ¿Por quê? Porque ele poderia alimentar-se com sua mulher de todas os outros frutos que tinha no paraíso, mas da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não poderia se alimentar. Mas se ele não precisava comer, já que ele não tinha sistema digestivo, é porque ele deveria comer como a gente pode imaginar que um ser humano come, ou como sabemos que um ser humano come. Obviamente que era conhecimento, né? Porque também estava no meio do paraíso a árvore da vida, que também é a luz, a vida e o conhecimento de Cristo, que é aquele que come do conhecimento de Cristo, da árvore da vida, nós estaremos vivendo para sempre, porque teremos que alimentar-nos da árvore da vida para a eternidade, que é o próprio Cristo, né? Como se descreve nos escritos sagrados da Bíblia de Gênesis capítulo 2. Glórias a Deus. Eu sou muito complicado para explicar, que são coisas muito altas, bem difíceis. No início, as formas de criaturas angélicas, espirituais e o próprio homem ainda eram íntegros. Naquele tempo não tinha pecado antes de Adão pecar e Eva pecar. A não ser os animais selvagens, ou seja, só os animais selvagens tinham pecado, né? Mas ainda não estavam em curso para isso, já que haviam entrado em corrupção. A serpiente no paraíso tinha faz de animal selvático, né? A serpente no paraíso tinha animal selvático. Aqui, diretamente da Bíblia. Pero a serpiente era astuta mais que todos os animais do campo. Mas a serpiente era astuta mais que os animais do campo que Jeová, Deus, tinha feito. A qual disse a mulher com que Deus os tem dito, não comais de toda árvore do horto, né? do paraíso, né? Então, foi ele que incitou, enganou e iniciou essa proposta indecente que custou
a vida para Eva e depois para Adão, né? Então, é uma questão bem complicada e difícil. E eu sigo lendo aqui, Gênesis 3:1. E a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a faz do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a faz das águas. Aqui, Gênesis 3:1. A terra, quando era antes do início da sua manifestação que nós palpamos, conhecemos, observamos, na qual vivemos, antes da criação, era um caos, estava vazia, e havia trevas nela, e estava sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se movia, ou seja, pairava, estava sobre aquelas águas, então sobre a criação. Então, por que Deus criaria o jardim do Éden, o próprio Éden e todos os anjos, né? Sobre a base de uma corrupção, né? Porque aqui está falando, nesse Gênesis 1:2, perdão, estava citando só Gênesis 3:1, que é a palavra acima. Porque Deus criaria do corrupto, do que não é, algo que é, para a perfeição. Então, Deus, quando fez o horto, quando fez o jardim, criou os animais selváticos, ou seja, que antigamente, antes de ser selvático, né, eram animais mansos, domésticos, né, e depois eles se afastaram, né, comeram do conhecimento do bem e do mal, e ali eles se afastaram de Deus. E depois eles deram do fruto que eles comeram para Adão, para que também eles se corrompessem, e assim, ele pecando, eles pudessem controlar a natureza, já que a natureza tem uma primícia, que é o próprio ser humano. Então, o diabo não pode controlar a natureza se não controla o homem, né? O desorden inicial de la esencia de la materia era debido a la aún no preconcebida creación. Ou seja, a desordem inicial, primordial, no início da essência, estamos falando da essência da matéria, era assim, devida, causada a la ainda não preconcebida criação. Era pelo pecado de Adão e Eva, né? Esta mesma, ela mesma, estava em caos e desordem, ou seja, porque Deus falou para o homem, maldita a terra pela tua causa, ali ficou em caos. E de ali, Deus fez a criação palpável em 6 dias. Colocou o homem no 6º dia. Não é o que fala quando Deus fez do pó da terra, fez ele lá no Éden. Ele formou o homem no Éden, formou ele sozinho, sem a mulher, depois veio a mulher. Agora, quando ele disse da criação, disse que ele criou o homem, a imagem dele, porque ele tinha comido, dado conhecimento do bem e do mal, que só Deus tem esse conhecimento. Ele colocou a mulher e o homem, a imagem e semelhança dele. Tá bom? Esta mesma em caos e desordem, esta mesma corrupção, depois do pecado de Adão, estava em corrupção. Por el motivo de não ter perfeição em si mesma. Ou seja, ela não tinha perfeição em si mesma e ela estava em corrupção. Ela caiu porque só aquele que criou todas as coisas, fez nele toda a criação, é perfeito. Deus fez as criaturas no meio do jardim para que elas fossem a representação da perfeição de Deus, e colocou ao homem como primícia de todas aquelas criaturas, né? Ou seja, o fim de tudo foi sempre criando o homem para que Deus fizesse nele uma habitação para habitar nele para toda a eternidade, né? E a criação não tem inteligência por ela mesma, mas a inteligência é Deus que lhe deu esse propósito à criação para que, ao 6º dia, Deus colocasse o homem e a mulher. Então, teve um homem que não tinha pecado, que foi feito ali no jardim. E ao pecar ele com sua mulher, foram repulsos, e Deus, depois de centenas de épocas e milhões de anos, se você quer entender assim, colocado depois da destruição de 5 vezes a criação, 5 mundos diferentes, né? E foi colocado no 6º dia, e este último dia, na tempo, passará para o dia que é o descanso do Senhor, mas que não é deste mundo, é espiritual. Né? Já que Adão, ao pecar, né, corrompeu a essência da matéria, ele que corrompeu. E por ser a sua natureza feita do pó da terra, da essência, né, esta tinha passado no período
do desordem. Esta passou por esse período da corrupção, do desordem. De incorruptível, né? Passou de incorruptível a corruptível. Tá bom? Então, é muito tremendo isso aí. Vou ler até aqui e eu vou explicar o que se dê para fazer, né? Adão, uma vez fora do paraíso com Eva, Adão uma vez fora, expulso do paraíso com a Eva, sua mulher, antes de ele ser criado, porque foram criados aqui no sexto dia, antes eles foram formados. Adão foi formado e a mulher tirada dele. Tem que entender isso. Foram o projeto para o fim da criação de toda a vida. Eles dois foram o projeto para o fim de toda a criação e de toda a vida. Ou manifestação dos elementos, né? Ou como também figuras na natureza e no universo, né? De toda essa perfeição de Deus. Suas estruturas corporais, fisiológicas, passaram de alma vivente para criaturas, ou seja, passaram de alma vivente para criaturas criadas por Deus na terra, como homem e mulher. Os dois juntos, seriam a imagem e semelhança de Deus, ou seja, seriam a imagem e semelhança de Deus, os dois juntos. Uma vez estes obtiveram de Deus, uma vez estes obtiveram de Deus, uma vez que eles tiveram de Deus, conhecer o mal e o bem, uma vez que eles tiveram de Deus, conhecer o mal e o bem. Passaram a ser vicitudes da criação, né? Esperando em alguma ocasião, né? Primícia da criação, esperando em alguma ocasião de todo esse tempo da criação, em Deus, chegar à perfeição. Ou seja, o projeto de Deus foi no homem, mas passaram por esse tempo nascer nos tempos, nos séculos, para chegar na perfeição de Deus. E como que chegaram em Cristo? Primeiro Deus chamou um, chamou outro, chamou os homens para que, clamando para ele, Deus mostrando-se para ele, Deus os pudesse resgatar. E todos resgatou com Cristo, o Senhor, nosso Deus, né? Chegar à perfeição, ou seja, eles esperaram esses tempos, nós temos esperado esses tempos, para que toda a manifestação de toda essa magnificência de Deus tenha se mostrado e dado a conhecer, não somente na humanidade, mas acima de todos os céus, que toda essa magnificência e perfeição está em Cristo Jesus e no meio de sua igreja, que sendo o corpo dele, através de Cristo, chegaremos a ser criaturas perfeitas em Deus e seus próprios filhos em adoção. Sendo desde aí o homem primícia da instauração, hein? Ou seja, através de Cristo, de todo o que viria a ser feito. Ou seja, Cristo fez no homem tudo, ou ele como primícia, tudo que foi criado em volta dele, através dos tempos, toda a natureza, todo o cosmos foi criado para que o homem pudesse chegar até ele. Sua estrutura e formação fisiológica e sua forma natural convendría a ser o modelo de lo proyectado no mundo. Ou seja, eu vejo muito quando as pessoas descrevem a cidade celeste, né? E fazem uma cidade parecida com a cidade que nós conhecemos aqui na Terra. Não tem nada a ver. A criação de Deus é através dele, né? Do corpo dele. Digamos assim, se nós ficássemos tão pequenos, tão minúsculos, como um vírus, do tamanho de um vírus, ou menor ainda, poderíamos percorrer a fisiologia de um ser humano e demorar talvez séculos sem percorrê-la, né? Então, é assim a criação de Deus. Tem um macro e um micro-universo de Deus. E a criação de Deus, quando estejamos lá com Ele, estaremos dentro dessa criação, dentro da majestade, dentro do corpo de Cristo. Não podemos enxergar um corpo humano, mas um corpo divino, que não tem fim. E tem essa micro-criação, essa magnificência dentro, no profundo, nas profundezas, né, de Cristo, nós habitaremos com Ele. E também tem uma magnificência exterior. Pode ver que a cidade celeste descrita no Apocalipse é descrita, como se fosse um cubo, né? Quadrado ali, né? Então, é o que se vê de fora, mas a grandeza está lá dentro. Entendeu como que é? Se nós somos templo de Deus, daquele que tem a natureza infinita, né? Então, que não, esse para cima
que nós vamos conhecer com Cristo é como esse para o interior, para dentro, digamos. É noutra criação acima destas coisas que são passageiras, né? É uma criação intocável, a não ser na majestade, na magnificência do Deus Todo-Poderoso. Digamos assim, se percorremos, digamos assim, o templo de um dos santos do Senhor, lá no infinito dos céus, nós percorreríamos cosmos dentro dessa criação, porque a criação de Deus é infinita. Ele é infinito, e por tal nós seremos infinitas. Então, a criação perfeita é Deus, é Ele, é Cristo, Ele é a majestade. Né? É como se fôssemos uma mini criatura que seremos grandiosos morando nele, dentro dele e para dentro dele, porque Cristo fala que nós temos que abrir as portas do nosso coração para que o Pai e Ele entre em nós. Como? O Deus que é infinito pode entrar dentro de nós, porque nos está ensinando, nos está mostrando, nos está nos dizendo, vocês, meus filhos, são também criaturas infinitas em mim. Como Deus vai entrar em teu coração, já que Ele é eterno e é infinito? Né? O que é reduzido e pequeno é esse mundo que para nós parece infinito. Os cientistas procuram, na verdade, além do universo, além do cosmos palpável. Mas Deus não é assim, Deus não procura o infinito, não habita nesse infinito. Deus habita no infinito dele, é um infinito diferente da nossa ideia, nossa concepção. Isto aqui vai desaparecer, isto é pequenininho para Deus, isto é corruptível, isto vai desaparecer. Uma vez que Cristo venha e cumpra o seu objetivo de resgatar a sua igreja, depois que resgate todo, o seu juízo final de tudo, Deus vai concentrar todo esse cosmos em um ponto só, que é o lago de fogo. Toda a matéria se vai concentrar em um ponto só, que vai ser o lago de fogo, um buraco negro, escuro. Tá bom? Eu vou deixar aqui para os comentários, aqui, um minutinho. Eu acho que algum de vocês podem, né? Podem depois me guardar isso aqui, né? Porque é uma questão bem alta, né? Mas se tem dúvidas, né? Eu estou contando e relatando sobre a experiência que eu tive no 2006, que onde foi relatado durante muito tempo, muitos dias, né? Tem um relato bem minucioso sobre isso, e eu estou falando o que eu vi e o que eu compreendi até o dia de hoje. Por que Deus não me deu facilidade para explicar? Porque Deus queria assim, porque Deus queria glória para Ele. Não quer um teólogo formado aí, doutorado, mestrado, não. Quer um homem comum que relate o que Ele mostrou para ele. Amém? Podem falar aí quem quiser, por favor. Uma pergunta. Esse versículo aqui em Gênesis 1:2, esse momento da terra desordenada, vazia, né? Essa estrutura aí da criação seria a criação natural? Qual que seria esse tempo? Seria depois da saída do Éden, dessa matéria corrupta que o Senhor faz a criação presente e visível? Sim, estava desordenado e vazia porque estava em corrupção. E Deus lhe deu uma ordem. Deus projetou, na sua sabedoria infinita, projetou essa criação para que terminasse em Cristo. E Cristo resgatando os escolhidos por Ele, que somos nós. Essa é a criação feita ali, tá? Isso é algo que estou dando testemunho para vocês. Pode perguntar, meu irmão. Tem essa expressão aqui também que fala almas viventes, né? E tem uma parte do Novo Testamento que fala que somos transformados. Eu não lembro exatamente como é a citação, talvez o senhor se lembre, em espírito vivificante, né? Como que é essa alteração, né? O que isso significa na prática? Porque foi um estado de alma vivente, né? No Éden, que eu entendo semelhante, não semelhante, né? Mas lembra a expressão até dos seres viventes, né? Então era um estado espiritual ali, né? Que o homem estava. E ele passa a ser espírito vivificante em Cristo? Como que é isso? Digamos assim, o homem no início, ele era um ser vivente, né? Era uma criatura, uma alma vivente. Mas depois ele passou a ser uma criatura primeiro, né?
primeiro o natural, depois o espiritual, mas ele já no projeto de Deus de ser um espírito vivificante, ou seja, ser vivificado por Deus, ser habitado por Deus. Em uma essência estrutural, ou seja, quando Cristo veio, ele falou que o Pai tinha muitas moradas lá no céu e que ele iria preparar muitas moradas, né? Então, essas moradas são a estrutura do templo do Senhor em cada um de nós. O templo estrutural do Senhor em nós. Porque o santuário e o templo de Salomão, né, foram destruídos. Depois, o terceiro templo depois foram destruídos, né? No ano 70 da era cristã, foi destruído por segunda vez, né? E assim também acontece com nossa estrutura corpórea e espiritual. Deus preparou moradas em cada um de nós. Digamos assim, vocês, meu irmão, são um templo estrutural infinitamente grande, como, digamos assim, como que se fosse um planeta, cada um de vocês, para ser habitado por Deus, porque ele é infinito, então ele não pode ter uma morada que tenha limites. Então ele precisa uma morada infinita para ele. Então ele preparou essa morada em Cristo Jesus, quando Cristo recebeu em forma corpórea, e João Batista confirmou e viu como uma pomba descendo sobre ele. Então ali, né, Deus criou nele próprio, né, esse templo entre os céus e a terra. Não que não existisse, porque o tempo de Deus é infinito. O que aconteceu ali foi um princípio para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. Depois nós passamos a ser parte desse Espírito vivificante em nosso Senhor Jesus, né? Digamos assim, o templo estava, se eu tivesse, Elias teria ido, e Moisés teria ido com Deus, não estariam esperando ele, porque quando Deus subiu ao monte com os seus discípulos, apareceu Moisés e Elias e conversaram com ele, mas eles não estavam acima das regiões celestes, ele não estava nessa condição que Cristo prepararia para ele, para estar com ele para toda a eternidade. Também não teria sido necessário que ele ressuscitasse todo mundo, aquele que ressuscitaram quando ressuscitaram com ele, em Mateus 27, que fala que muitos ressuscitaram com ele, não teria sido necessário essa ressurreição, porque Deus foi lá no céu, preparou essa morada para receber todo mundo e cada um de nós de uma morada eterna.